Vitor, explica para o pessoal de casa, não necessariamente o que a gente está fazendo aqui, mas explica para o pessoal de casa o que seria uma alimentação crudívora. Isso, alimentação crudívora, alimentação crua. Ela é baseada hoje em uma alimentação que você não dependeria de excessos de cocções. Você não dependeria de um fogão, de um forno, de uma geladeira. Se você acabar hoje com a luz, o gás das pessoas, elas vão ficar um pouco perdidas. Por quê? Porque elas não sabem de onde tiram os nutrientes, o que é nutriente, elas não sabem mais nada. Porque eles simplesmente pegam, tacam numa água, ou tacam numa panela, tacam numa airfryer, tacam no micro-ondas e está pronto para elas. Então, elas não conseguem identificar o motivo de uma alimentação ser viva, ter micro-organismos vivos, ter vivacidade, né? Que a alimentação viva, ela tem vivacidade. A gente pergunta, o que é alimentação viva? Não tem, vai achar que tem algum bichinho andando em cima de algum lugar. Então, não é isso. A alimentação viva é que ela tem as propriedades vivas dentro dela ainda. Então, se você pega uma couve e você come ela, assim no momento que você acabou, você arrancou, você comeu, você sente a crocância, você sente o sabor, você vê que ela está viva. Aí quando você pega o alimento e joga ele na panela, deixa ele passar excessivamente, que ele perde aquela cor, perde aquela potência, você já vê que uma alimentação mais crua, mais viva, mais real, ela se torna muito mais coerente para a gente ter uma simbiose no corpo do que uma alimentação que a gente tem que passar, porque quanto mais você cozinha o alimento, mais demora o seu tipo de digestão. A digestão ela demora, igual você pega uma panela assim, lava a tua panela, tu fica lá 3 horas. Imagina isso para sair do teu organismo. Se na panela já está difícil sair, imagina quando você engole, como é que está no teu organismo já. Então, um alimento mais leve, um alimento mais real, ele tem essa diferença. Você limpa ele com mais facilidade, ele sai com mais facilidade do teu corpo. Então, no crudivorismo, a gente pode ver que tudo que a gente pega, a gente pode comer, a gente pode guardar. Teve uma vez que uma amiga minha, ela comprou 5 marmitinhas, isso lá no sul. Ela esqueceu no escritório dela, viajou, quando ela voltou, ela falou, Vitor, esqueci minha marmita lá, vou ter que jogar fora. Só que quando ela abriu, estava todos os grãos germinados, virou broto. Ela falou, cara, olha o que aconteceu. Ela abriu, virou um monte de brotinho, germinou, a marmitinha dela germinou. Eu falei, agora o que eu faço? Enfim, corta e vira salada. Então, a alimentação viva ela tem disso, de mostrar que tem as propriedades reais dentro de um alimento, antes de você simplesmente falar, para que eu vou comer, vou cozinhar, vou preparar. Porque um cozinheiro hoje não está muito preocupado se a alimentação tem nutrição, se tem nutrientes, se não tem. Ele simplesmente quer o melhor, o mais bonito, o mais apresentável, o mais caro. Se você perguntar hoje para um cozinheiro, cara, sou intolerante à lactose, ele vai ficar, e aí, daí? Tipo, ele não sabe o que fazer. Eu não como glúten. Ué, mas por quê? Tá? E a base da alimentação, a base das nossas aulas é isso, né? É glúten, é açúcar refinado, é sal pra caramba, é tudo que a gente fica botando na mesa das pessoas como... A gente que deveria ser as pessoas que são chamadas de médico, né? Porque a gente é as pessoas que estão dando a combustível real para as pessoas. A gente pode envenenar ou a gente pode nutrir alguém. Então, se a gente não sabe mexer com a nossa nutrição, a gente não deveria nem ser cozinheiro, né? Então, acho que a função do cozinheiro é tentar pegar aquilo e transformar naquilo melhor ainda. Não pegar aquilo, industrializar, botar química, piorar o alimento. Tá? Então, acredito que hoje as pessoas que se formarem numa alimentação real... Esse bagulho aqui já está bonito aqui. As pessoas... Como é que seria um exemplo de um café da manhã crudívoro? É fácil, café da manhã é fruta, né? Café da manhã é fruta, que na verdade toda alimentação, quando é café da manhã, almoço, janta, aí você vai com como o teu coração mandar. Mas se eu, por exemplo, pegar um iogurte, eu vou falando que eu gostava muito de fazer. Pegava um iogurte, a gente fazia iogurte, a gente pegava um iogurte de coco. Iogurte de coco, sem leite. Pegava o coco mesmo, tirava a carne do coco ali, né? Tirava aquela polpa do coco verde, processa ela, coloca dentro de um vidro e espera ali um dia, não precisa nem de 2. Você vai abrir, você vai ver aquele fermentado, aquele cheirão delicioso de iogurte fermentado. Aí a gente colocava em cima de muita fruta, cortava todas as frutas possíveis, joga dentro, depois a gente ainda tomava um caldo de cana, ainda 1 litro de caldo de cana para dar bobeira. Depois, na hora do almoço, a gente pegava até um creminho. A gente gosta muito de fazer creme. Você pega essas saladas todas aí, como a gente estava falando. Pega todas as saladas, pega todos os verdes possíveis, mistura tudo e coloca uma base cremosa, bem gordurosa, bem gostosa, não tem como não dar boa. É por isso que a gente gosta muito de quê? De guacamole. Porque é gordura com gordura, acidez, crocância, cebola... As pessoas devem estar achando que você está colocando óleo na comida. Aqui a gente está falando de gordura, né? Então é bem bom frisar isso. Sim, quando a gente de onde vem a gordura? Boas gorduras. Coco é gordura, semente de girassol tem gordura, tudo tem gordura. A diferença é o que gordura que a gente está ingerindo de verdade. Exatamente. Porque a gordura não é o problema, a gente é gordofóbico, né? Não tem
de gordura. Só que não é isso, exatamente entender que se você come um coco, ele tem gordura. Se você come um abacate, também ele é. Nossa fonte de energia principal, né? Nossa fonte energética, é exatamente isso. Então, hoje, por isso que eu acredito muito nesse tipo de alimentação. É um que a gente pode brincar, ó, que ela fica aqui, vai esfriar. Não tem problema, que ela pode ser fria, ela pode ser quente, você não precisa... Você não vê que a temperatura te incomoda. Ela fria não te incomoda, ela quente não te incomoda, como se fosse uma salada mesmo. Então, você está sempre disposto a comer uma alimentação boa, quando ela está nessa pegada mais crudívora, mais viva, que sem nada de origem animal, porque senão você vai ter que cozinhar, senão você vai ter que fritar, senão você vai ter que passar por algum tipo de cocção, né? Isso não é fácil no reino vegetal, você tentar colocar uma origem animal e se alimentar. A gente não pega uma vaca na mão e morde, assim, isso não é fácil, né? Isso não é atrativo. Então, a gente consegue se alimentar com tudo. Tudo Sim. que a gente tem aqui. Ô, Victor, Vamos fazer uma degustação? Ô, Victor, rapidinho, só até lembrando que o pessoal estava perguntando em relação aos queijos curados, né, que a gente tanto falou, Sim. pelo processo de fermentação, né, fala um pouquinho do processo de cura para eliminar a caseína, né, que a gente tanto fala aí do ponto negativo, que é permitir que aconteça uma boa cura, né, para eliminar o que é inflamatório para o nosso organismo, né, que é a caseína em si. Explica um pouquinho aí para o pessoal. Geralmente, quando a gente faz algum tipo de queijo, qualquer leite, independente da origem, a gente tem que fazer um processo com ele. Então, seja um queijo de meia cura, curado, seja um roquefort, seja um camembert, emmental, gruyère, gouda, todos eles têm um processo. Então, todos esses processos, quanto melhor é feito, quanto mais bem feito ele é, mas realmente tem um sabor no final, não só sabor, e tem saúde. É incrível, é muito difícil você ver uma alimentação que ela é ruim e faça bem. Sim. No final, ela é sempre é gostosa e faz bem. Se ela é ruim, tem alguma coisa errada, você não está comendo certo. E aí no processo de fermentação em si, ele elimina as bactérias e as leveduras vão eliminar a caseína em si, seria porque isso? ele aumenta a quantidade de bactérias positivas para a gente, sim. criando um ambiente muito mais propício para essas bactérias boas e fazendo com que essas bactérias que realmente façam um benefício, não só para a gente, mas para o queijo também, porque depois que a gente cura, você vê que ele fica mais saboroso, você vê que ele fica num aspecto... é muito melhor também quando você perde água, quando você tira um pouquinho de água do alimento, é ótimo porque cada vez que você tira a água, você vai preservando ele um pouco mais. Certo. Então, cada vez que a gente cura um pouquinho mais o queijo, faz aquele processo depois de fermentação e tirando a água, a gente vai mantendo a vivacidade do alimento com mais sabor e com menos risco de perda, porque você vai estar sem água. Então, não, tá ótimo. A rainha do Victor agora quer trazer as perguntas dos telespectadores. Vamos lá. Várias perguntas legais. Vamos lá. Para tireoide, algum cuidado com as crucíferas? Diga aí, Bruno. Sim, quem tem hipotiroidismo, o elevado consumo de crucíferas não é interessante. E aí você pode comprar esse suplemento que eu citei, o indol 3-carbinol, ou na forma de indolmetano, você pode ou manipular ou comprar isso pronto em suplementos prontos, né? Não é interessante para quem tem um distúrbio da tireoide um alto consumo, mas falar é um alto consumo mesmo, tá? É muito mais do que isso que a gente está comendo aqui. Em pequenas quantidades não faz mal. Tá? Muita gente tem fica preocupada. Poxa, mas eu não posso comer couve-flor, né? Mas aí está atacando um hambúrguer, está atacando um milkshake. E aí ninguém fala que não pode comer milkshake, que não pode comer hambúrguer, que não pode tomar cerveja, que não enche a cara de gin no final de semana, mas acha que se comer um brócolis a tireoide vai explodir. Então não é isso, pessoal, tá? Vocês podem comer sem medo, tá? Desde que vocês não comam uma caixa inteira de brócolis e couve-flor. Não vai ter problema. A mesma pessoa, a Denise, ela perguntou se tudo bem beber suco verde de couve todo dia. Ótimo, ótimo. Excelente fonte de ferro. Maravilha. Quem tem... Nossa, várias pessoas com hipotiroidismo. Quem tem hipotiroidismo pode comer qualquer legume e verdura. Eu acho mais legal falar o que não pode comer. Porque as pessoas ficam muito nessa... Lembrar assim, o hipotiroidismo é a disfunção da glândula tireoide, tá? Simplesmente a glândula tireoide ela não consegue mais produzir os hormônios que ela fabrica, que são a tiroxina e a triodotironina, o T4 e o T3, que são os hormônios que a tireoide produz. E o tratamento clínico convencional é simplesmente repor esses hormônios. Eu acho que é um tratamento tão pobre. É claro que se ele não está produzindo esses hormônios, ele tem que repor, mas você tem que tentar manter essa simbiose do organismo de outras maneiras, não é só dar hormônio tiroidiano, não é isso? É dar suplemento que essa pessoa precisa. A tireoide precisa para funcionar de selênio, de iodo, de vitamina E, de vitamina A,
vitamina C. Então, é ter esses alimentos na alimentação, né? Ter esse consumo. Você concorda, Leonardo? Claro, claro. É importante frisar, né? Então, assim, a tireoide é uma glândula, estou aqui do lado do doutor especialista, né? Mas a tireoide é uma glândula que ela precisa de muito nutriente para funcionar. Então, assim, o que ele comentou, se falta a produção de hormônio, vai repor. A gente não está criticando isso. Mas agora, se falta hormônio, será que eu não posso investigar, né, esses nutrientes que o doutor Bruno comentou? Né, falta selênio, será que essa tireoide funciona mal porque falta selênio? Falta iodo, né, que é uma carência mundialmente prevalente. Falta ferro, falta zinco. Onde é que eu consigo iodo? Onde? Na alimentação. A principal fonte de iodo são as algas, né, fonte natural. Tá. A Denise também falou sobre os grãos, de tirar a casca, ela também tira. Legal tirar a casca, porque é uma má digestão danada comer coisa com casca. Os fitatos dá muito gases, gente. Tira a casca mesmo. Tá pedindo para repetir receita. No final, o Vitor vai falar a receita toda, né? Receita, Victor. E tem um e-book também do Vitor, que Tem vocês um podem e-book entrar no lá, Instagram. Vai estar no e-book essa receita, Victor? Tem várias receitas. Tem. Tem. A maioria Então, dessas receitas aqui tem no e-book, sim. Então a gente vai... Denise, você pode entrar no e-book do Victor, que aí vai ter lá essa receita. Vitor, e na tua prática, é muito comum essa queixa de dores musculares, né? Todo mundo tem uma queixa de uma dor hoje, e ninguém relaciona essa queixa à alimentação, né? Alimentação. Pró-inflamatória, os hábitos pró-inflamatórios. Exato. Né? Essa suplementação que a gente estava brincando, você falou da curcumina, da cúrcuma, Sim, porque sim. tem capacidade anti-inflamatória incrível. Né? Fala um Exato. pouquinho. É o que eu comento muito, né? Acho que hoje grande parte da população vive com uma inflamação de baixo grau, né? E esse é o grande segredo. A gente tem que entender como ajudar o organismo, né, a entrar em homeostase, né, ficar mais equilibrado, partindo do princípio, né, de saúde real, né, em relação a gente falando como base para mim é intestino. Pena que aí o nosso amigo Bruno Zilber ainda não conseguiu entrar conosco, que ele aí é o papa do assunto, mas a gente tem que entender essa grande condição de evitar que o nosso organismo fique inflamando o tempo inteiro, né? Como o Bruno está aqui comentando em relação isso aí pode ser o gatilho para problemas, né? Então, do momento que até a Denise comentou, né, em relação aos fitatos, as lectinas em si, né? Existem antinutrientes também que são inflamatórios. A gente cria essas estratégias para eliminar essas substâncias, né? Para a gente só ter realmente o que é importante, os nutrientes, e que o nosso organismo dessa forma fique mais saudável e não inflamado, né? Quanto menos inflamado o nosso organismo, e principalmente falando de base de modulação de intestino, esse é o segredo para evitar gatilhos, né, para doenças autoimunes, por exemplo, né? Então fica a grande dica aí. Várias pessoas estão perguntando sobre o rolê da digestão, né? Tipo, o que fazer para melhorar a digestão, comendo grão e melhorar a digestão. Aí embaixo pediram para o Vitor falar sobre isso, sobre a relação do alimento com a digestão, porque muita gente tem gases e... É importante da digestão cozinhar passar para o errado, Vitor, né? que ele vai falar dos alimentos, mas o importante é o seguinte, pensar que você tem que ter enzimas digestivas. Então, para ter uma boa digestão, o nível de acidez do estômago tem que estar adequado.